Pois bem, nós vamos continuar. Tava bom, né? O Guilherme podia continuar, né? A dinâmica. Então, o pessoal estão cobrando apostila. Vários irmãos estavam na expectativa de conseguir apostila. Nós não combinamos de fazer apostila. Eu tenho uma bagunça aqui que eu fiz durante vários dias. Quero agradecer aqui o irmão Marco Aurélio, lá da Igreja de Vale dos Reis, onde eu sou membro. Eu pedi para me faltar o mês passado, que eu fico lá uma semana todo mês, para me dedicar aos estudos desse encontro. E aí, se alguém quiser, só que para mim, a apostila, eu entendo que tem que formatar, tem que passar por uma correção, né, para depois colocar na mão dos irmãos. Mas, contudo, se você quiser algo dessa natureza aqui, tá salvo no Word. Então, se você entender isso aqui, eu vou comentar isso aqui agora, né? Aí está à disposição, tá? Só falar comigo que eu mando. Bem, foi perguntado a data proposta para o próximo encontro. A data é 10 e 11 de outubro. 10 e 11 de outubro. Tem algumas coisas que nós temos em vista para a próxima data, que não vai ser estudado agora e faz parte dessa grade, que é o Armagedon, a guerra do Armagedon, as bodas do Cordeiro não será tratada, as coroas do cristão não será tratada agora, e o estado eterno. Corrigindo sobre a coroa, vou falar hoje. Vai falar hoje? É. Tá. Estou baixando aqui um pouquinho. Dizer que vai falar sobre as coroas do cristão. Está dentro Tribunal de Cristo. Do Tribunal de Cristo. Muito bem. E o estado eterno. Alguns meses atrás, não tem um ano, circulou uma lição da Escola Dominical da Rua São Carlos que trouxe esse assunto. Infelizmente, os irmãos transmitiram alguns escritos equivocados acerca daquilo que realmente a Bíblia fala sobre o estado eterno. Nessa ocasião, me despertou o interesse de estudar isso, e a gente tem em mente, não discutir isso com o Guilherme ainda, mas eu tenho em mente a gente pautar isso para os próximos estudos. Então, tudo que o Guilherme falou até agora, na verdade, foi introdução. Os 2 horários dele, o que ele tratou é a introdução daquilo que é a nossa proposta. Agora, nós vamos entrar literalmente no arrebatamento da igreja. Só que nós temos aqui uma situação a definir. O Guilherme falou assim: como é que você vai arrumar com isso? Em 1 hora? Bom, eu elaborei a matéria. Vocês querem que eu paro às 17 horas fazendo um resumão, pulando alguma coisa do arrebatamento? Ou vocês preferem que eu trato no detalhe e depois eu continuo no outro estudo e pode ser que fique um tópico para outubro? Vamos votar? No detalhe, quem concorda? Então tá, aí, se eu não terminar dentro desse horário, a gente continua, e amanhã, se eu não concluir os meus tópicos, não tem problema, a gente continua numa outra ocasião. Muito bem. Arrebatamento. Quando ocorrerá o arrebatamento? A Guilherme deu algumas pinceladas aí. O arrebatamento ocorre no final de uma dispensação. Qual é ela?
Dispensação da graça. É necessário, irmãos, entendermos que as dispensações, elas são um período definido. Guilherme falou que nós somos, você tem que ajudar nesses termos, dispensacionalista. Nós acreditamos que dentro do propósito de Deus, a Bíblia tem uma divisão das dispensações. Seria um objeto de estudo, pautar diretamente nas dispensações propriamente ditas também. Tudo isso dentro da escatologia. Eu quero lembrar vocês que ele falou de 3C. E eu quero que vocês adivinhem no qual C que eu estou agora. Qual C que eu estou agora? Não. Qual C? Tem que ter o quê? Tem que ter coragem para vir aqui na frente, porque depois eles enchem a gente de perguntas. Essa é uma razão de não termos, na nossa época, muitos ensinadores de profecias. Porque são muitos questionamentos, como o Guilherme disse. As pessoas têm conhecimento hoje. Não é igual o ano que eu me converti, em 1980. As pessoas hoje têm um bom conhecimento dos fatos. Falta detalhes, por isso que eu perguntei, vamos estudar detalhes? Às vezes falta detalhes. Eles têm uma visão geral dos assuntos escatológicos. Então eu estou no C da coragem. Precisa de ter coragem, mas precisa de ter boa disposição. Eu botei mais uma Bíblia que eu tinha esquecido. Eu gozei um privilégio nesse mês que passou, eu não sabia que era tão bom. Guilherme não pode fazer isso, muitos irmãos aqui não podem, mas eu por vários dias entrei no escritório às 8 da manhã, não abri as cortinas, liguei esse ventilador, saí na hora do almoço 11h30, retornei 12h30 e saí às 5 horas da tarde. Gente, eu não sabia que isso era tão bom. Eu não consegui ir sem meu celular. O ideal era que não levasse, mas eu lutei para não levar. Mas ainda respondi algumas mensagens. O ideal era não levar. É muito bom. É muito bom. Então, irmãos, o arrebatamento ocorre no fim dessa dispensação. As dispensações têm uma duração. Qual é a duração desta dispensação? O irmão disse que ela pode terminar hoje, 2026. Ela pode terminar daqui 10 anos. No fim dessa dispensação ocorre o arrebatamento. Quais são as dispensações, irmãos? Primeira, inocência. Duração? Não sabemos. Indefinido. E Guilherme diz que há coisas nas Escrituras que a gente não consegue responder. E tem muitas coisas. Segunda dispensação chama? Consciência. A consciência. Duração, vou arredondar, viu, irmãos? Depende de quem vai ensinar, vai aí 1400 e alguma coisa, eu vou arredondar para ficar fácil fazer a matemática. 1500 anos. Terceira? Patriarcal. Governo humano. Patriarcal é a promessa. É a próxima, é a quarta. Governo humano. Aproximado 500 anos. Está lá naquele mapinha lá, nós penduramos lá os mapas dos Boechat. A quarta ele falou da promessa patriarcal. Mais 500 anos. Não, promessa 500 anos. Patriarcal 1500 anos. Corrija aí, irmão, que está anotando. Promessa 500 anos. Patriarcal 1500 anos. Dispensação da graça atual e o milênio. 1000 anos. Faltou a lei? 1500 anos da lei. Deixa eu ler na ordem. Inocência e consciência, governo humano, promessa patriarcal ou lei.
Eu coloquei aqui. Então, eu quero introduzir com vocês a dispensação da graça, algumas coisas que vão marcar o encerramento desta dispensação. Eu não vou passar slide porque não compensa, viu, irmãos? No momento não compensa. Nós temos dois grandes eventos visíveis que vai acontecer. Para a igreja é visível, que é o arrebatamento da igreja e a estadia da igreja no milênio. Então começa a mudar a nossa história a partir dessas considerações. Vou fazer uma leitura bíblica, você anota. Se você quiser abrir a sua Bíblia também, você abre. Hoje eu tive ali olhando, muita gente anotando. É muito raro a gente ver hoje no estudo bíblico as pessoas com seus caderninhos. Eu me converti, no ano que eu casei, eu tinha uma caixa desse tamanho de sapato, assim, grande, assim, cheinha de rascunho de mensagens que eu ouvia. Aquilo era meu material de consulta, eu não tinha nada disso. Era meu material de consulta. 1 Coríntios 15, 51 e 52, introduzindo as nossas considerações. Eis que eu vos digo um mistério. Vocês conhecem bem o texto, né? Nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Neste texto, Paulo está descrevendo o mistério, o rápido da igreja. Você crê nisso? Que você vai piscar os seus olhos assim e fomos embora. Fomos embora. O arrebatamento é algo misterioso. Mistério é aquilo que nunca aconteceu. É nesse sentido a expressão. Depois nós lemos em 2 Tessalonicenses 2:1. Anota aí para você ler em casa. 2 Tessalonicenses 2:1. Ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos. Aqui, ele está descrevendo a expressão a vinda de nosso Senhor. Já já eu vou explicar isso. Já já eu vou explicar isso. Arrebatamento ou vinda? Não sei se traz alguma dúvida ou se traz alguma curiosidade, mas eu quero ver com vocês os termos empregados aqui. O arrebatamento, propriamente dito, ele é uma palavra que é extraída do original, do arpaz. Na verdade, arpades. Só que esse é um termo abrangente do arrebatamento. E esse termo, ele tem uma base que a gente consegue entender exatamente o que é arpazes. Quando a gente lê em Mateus 11 e 12, que diz assim, ó: e desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. Essa é uma tradução, às vezes, um pouco diferente da sua. É tomado à força,
e os violentos o tomam de assalto. O termo original que nos ensina acerca da expressão arrebatamento, ele tem o sentido de tomar a força. O arrebatamento não é um convite que o Senhor vai fazer assim, ó, está na hora do arrebatamento aí, vem. Não. Você é salvo por Jesus Cristo, você será arrebatado. É diferente do convite do Evangelho, que nós usamos o Evangelho para convidar as pessoas para vir a Cristo. O arrebatamento, você será arrancado. O Senhor nos tirará. O escritor do Hinos Sacros diz que é como o imã que atrai o objeto. Não há tempo. É a ordem do Senhor que vai prevalecer aqui. Então, a expressão do arpádio, que é a palavra original, arrebatamento, ela tem o sentido de retirar a força. É a mesma palavra que é utilizada no livro de Mateus capítulo 3, 19, onde foi traduzido arrebata, o maligno arrebata. A todo que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata. Palavra da semeadura. Arrebatar, tirar a força. É incrível, mas essa mesma palavra é usada lá quando Timóteo trata o assunto acerca das viúvas. Ninguém quer ficar viúvo. O Senhor tira. O Senhor tira. Então isso é para nós entendermos que o arrebatamento, ele está pré-determinado, ele está pré-estabelecido e a sua forma de acontecer não depende da igreja. Está nas mãos do Senhor. Desta forma, a palavra arrebatamento quer dizer também tomar para si, raptar, capturar. A igreja vai sair nesses termos. É encontrado também em 1 Tessalonicenses. Paulo ali, ele escreve e foi traduzido literalmente a palavra arrebatados. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. O apóstolo Paulo, ele explica acerca da situação dos que morreram em Cristo, né? Ficou claro aqui, com base no que nós ouvimos através do Guilherme. Mas e a questão da vinda? Para usar ou referir essa palavra vinda, a palavra vinda, segundo o dicionário grego de William Carey, não é a mesma palavra do arrebatamento. É parousia, que é a palavra grega. Ela tem o sentido da presença, ela tem o sentido da chegada. O Senhor fez-se presente nas nuvens, o Senhor chegou até as nuvens. E assim, então, nós estamos definindo para podermos, como dizia o saudoso Dr. Jairo, para a gente mergulhar no assunto. Pensando no arrebatamento, eu quero fazer uma colocação aqui. O Guilherme, no intervalo, perguntou assim, aí, a gente divergiu de alguma coisa? Nós vamos divergir, ué. Ele me acabou, só que nós não vamos brigar. Ele explicou para nós não brigar, mas vai divergir, naturalmente. E eu sei que o que eu vou passar, o caminho que eu vou passar aqui, ele não passa no mesmo caminho. Mas nem eu estou errado e nem ele. Como diz a irmã, interfere na nossa salvação? Não interfere. Eu quero definir com vocês como eu vejo, e vou citar os textos para vocês depois analisarem, como eu vejo a questão a ordem
ou a ordem numérica dessas vindas do Senhor Jesus. Vou citar para vocês o que eu consigo enxergar. Quando o Senhor Jesus Cristo nasceu, em Gálatas 4:4 está escrito assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Deus enviou o seu filho. Para mim, é a minha convicção. É a primeira vinda. Ele veio, conforme João 3,17, Deus enviou o seu filho não para condenar o mundo. Deus enviou o seu filho. Ele veio nascer. Eu chamo isso de primeira vinda. Vai divergir da ideia de alguns irmãos que aprenderam de forma diferente. Segunda vinda, que é o arrebatamento, que é o original harpazo, que significa apanhar. Mas, irmão, nessa vinda não é porque ele só vem nas nuvens, são tantas ideias. Mas o que a Bíblia diz? João 14, de 1 a 3, você lê assim: Jesus afirmou que voltaria para buscar, né? Então ele disse: eu voltarei. Mas ele vai voltar? Como ele vai voltar? Ele estava na terra. Então ele ia embora. Ele tinha vindo uma vez que ele estava indo. Ele estava indo em Atos capítulo 1, na sua ascensão. E ele disse: eu vou, mas eu vou voltar outra vez. Aí eu chamo isso de segunda vinda. Estou explicando isso porque no decorrer do meu estudo eu vou fazer menção da segunda vinda, que é o arrebatamento, só para ficar claro para vocês as minhas convicções. Se ele promete voltar, é porque ele estava aqui. Então ele veio. Ele veio para encarnar, para nascer de Maria. Hebreus 9, 27. Anota aí. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muito, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Hebreus 9, 27. Aparecerá a segunda vez. Nas nuvens, na minha convicção, nas nuvens. E a terceira vinda? O milênio, que é objeto de estudo posterior. Aí, qual é a palavra então que entra no original, irmãos? Aí não entra o harpásio, aí entra a porausia, que é vinda, é manifestação, presença, e não arrebatamento, que é de tirar a força. Mateus 24 e 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem sobre as nuvens, com poder e grande glória. Então essas são algumas considerações acerca das vindas, para esclarecer. Quando eu citar aqui no arrebatamento, segunda vinda, os irmãos entenderam o que eu estou dizendo. Curiosidade: haverá algum sinal, algum aviso para a igreja acerca do dia, da hora, da proximidade do arrebatamento da igreja? Eu vou adiantar que não. Mas existem algumas profecias que elas são claras, e elas deverão se cumprir
antes do arrebatamento. Os irmãos conversavam ali no refeitório, eu estou ligado, eu vejo 2 no ali, eu vou lá escuto, eu vejo 2 de lá. Aí brinquei com um, acho que eu vou passar a palavra para alguém, está ficando meio difícil esse negócio, né? Os irmãos conversavam ali e eu fiquei observando. Algumas profecias que devem cumprir antes do arrebatamento, mas não é sinal. Isso não está... O sinal é aquele que ele tem... Como é que eu falo um negócio que é cronometrado? É isso mesmo que eu falo? Ele vai ligar e desligar na programação exata. O sinal é aquele que vai no horário pré-determinado e vai... Não é isso que nós temos. Mas eu vou ler com vocês, nós vamos ler muito. Guilherme assustou com meu monte de papel, porque tem muita passagem bíblica aqui. E como é que eu coloquei no meu tópico? Quem ensina a profecia só deve falar o que a Bíblia fala e nunca falar o que a Bíblia não fala. Põe isso na cabeça. Se não tem respaldo bíblico, não fala. São textos clássicos inicialmente, né? 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 3. Parece a palavra vinda. Ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 3. Rogamo-vos, irmãos, que não movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviado de nós, como se o dia do Senhor já estivesse perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não sucederá sem que venha primeiro o assunto lá do refeitório, a apostasia. A apostasia. Vamos definir a palavra apostatar? O que é apostasia? Irmão? O que é apostatar? Afastar? Literalmente você se mover, afastar, você sair do lugar que você está. Você já viu falar de crentes da casa de oração que foi para outra? Já viram falar isso? Será que vai mesmo? Você já viu irmãos que tinham uma postura de convicção, que foi formado há longos anos, e foi passando os anos, as coisas foi modernizando, o mundo foi secularizando, e ele agora não tem mais a convicção que tinha. Mudou. O que é isso? Afastar do princípio, do fundamento. Isso é apostasia. Vocês estão esperando a apostasia acontecer no mundo. O mundo não tem de que se apostatar. A apostasia vai acontecer no meio do povo de Deus. Então a volta do Senhor não acontecerá. Mas a apostasia é agora, no século 21? Mas quando foi escrito? A apostasia ela já existia, o diagnosticismo, ele já acontecia no século I. Então, irmãos, são algumas coisas que nos ensinam. Não é sinais, mas são proximidades da vinda de Cristo. E eu quero ver mais alguma coisa que vai ajudar a reforçar essa base bíblica. Grupos, agora não estou falando de indivíduo, grupos que saem do meio da igreja por rebelar, não contra a igreja, mas contra a Bíblia. Lá em Vitória, infelizmente, eu era membro lá em Vila Velha, um tio nosso passou a mão em uma pranchetinha com um bloquinho e foi de casa em casa. Vamos
vão abrir um trabalho para nós? Não dá para aguentar mais essa igreja, não. Esses irmãos aí são fechados demais. E arranjou tanto argumento que fez uma lista boa. E sabe o que acontece? Dividiu. Sabe onde ele está hoje? Com o Senhor. Eu conheço 3 homens que dividiram a igreja e já estão com o Senhor. Não divide igreja. Se não dá para você congregar com os irmãos, você não divide igreja. Eu conheço 3. Dividiram a igreja e o Senhor recolheu um tempo bem curto. Não brinque com isso. Então, distanciar da fé, discordar das doutrinas. Estava brincando com 2 irmãos ali, um casal ali na mesa, falei, vamos estudar uns outros assuntos, mas não vou citar os assuntos aqui não, viu, irmão? Só que se nós convidar, só vai vir nós 3 e quem sabe mais uns 2. Porque os assuntos que nós vamos falar não era pecado, antes era pecado, a Bíblia condenava, agora liberou. Não é pecado mais não. É só arranjar uma nova interpretação. Irmãos amados, o afastamento e o abandono da igreja por parte de seus membros, a apostasia, ela é caracterizada não somente por isso, mas pelo modernismo teológico ela se manifesta. Eu disse, mas irmão argentino, poucos dias, conhecido aqui praticamente todos, daqui um dia nós vamos pregar só na igreja local, ninguém vai convidar nós, mas nós não somos modernos. Ninguém vai convidar a gente para pregar nas suas localidades, mas não. Mas não é só o modernismo teológico, é o mundanismo mesmo. Ela é caracterizada pelo mundanismo, o abandono do temor do Senhor. Isso é por isso que nós pregamos a aproximação do arrebatamento da igreja, porque uma vez conhecendo essas verdades, nós estamos percebendo que as coisas estão por acontecer, mas não há um sinal, isso não é sinal. Outra coisa que caracteriza a apostasia, irmãos, é a multiplicação de religião. 1 Timóteo 4:1. Anote aí. 1 Timóteo 4:1. A multiplicação, ou lá na sua cidade não tem muita igreja, entre aspas, né? Igreja fulana de tal, igreja a porta do céu, igreja o caminho, mas não sei o que lá mais. E fora, né, a igreja do pastor fulano, eita, e assim vai, né? 1 Timóteo 4:1, mas o Espírito expressamente diz que, quando? Quem lembra o versículo? Nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Espíritos enganadores, doutrinas de demônio. Eu gosto mais dessas igrejas aí que tem poder. Tem umas igrejas aí que tem muito poder. O homem põe a mão na cabeça do cidadão e cai lá no chão. Isso é igreja não, irmãos. Isso não é igreja. Lá em Irupi, certa ocasião, o irmão disse que foi a um médico levar a filha dele. Chegou lá e disse, irmão, o médico é bom. Eu falei, é mesmo? Mas que bom, é. Ele pegou um copo de água, pôs em cima da mesa e olhava dentro do copo, falou tudo que a minha filha sentia sem eu dizer uma palavra. E ele nunca viu nós. Eu falei, não é médico não, irmão. É médico? Não é médico não, irmão. Isso aí é um macumbeiro. Qual o remédio que ele deu? Aí vendeu para nós 3 garrafadas. Mas a garrafa, o que tem dentro dela? Qual é o conteúdo? Não tem nada escrito não. Falei, viu? Você deixou lá o dinheiro das garrafas. Isso é água, rapaz. Isso é água com café, com leite, qualquer coisa que misturou para não fazer mal.
Crente consultando com um macumbeiro. Então, como já vimos, irmãos, seguido a apostasia vem doutrinas de demônios. O demônio, ele vem para enganar. Enquanto existir a mensagem do evangelho da verdade, o inimigo sempre terá uma mensagem da mentira para aplicar. Espíritos de demônio. 4 coisas que nós vemos no texto de 1 Timóteo 4:1, que você, se você observar, você encontra aí. A profecia não vem de Paulo. Ele diz que o Espírito expressamente diz. A profecia não é de Paulo, é do Espírito Santo. A apostasia tem como a sua fonte espírito enganador. E não engana sem a Bíblia não, irmão. Sempre vai ter a Bíblia. Textos isolados, fora de contexto, e cria-se ali uma forma de enganar. Terceiro, as doutrinas de demônio aplicadas por homens. Não vai aparecer diabo, não. É homens que aparecem lá dentro das, entre aspas, igrejas, que estão sendo usados por demônios. E por último, as mensagens são mentiras. E o irmão disse aqui na sua introdução, se você não conhece qual é a linha que está mais dentro das Escrituras, você vai seguir qualquer coisa. Tudo que falar, você vai aceitar. Muito bem, então abandonar a verdade, partir para o abandono da sã doutrina e ouvir homens agentes de Satanás, que normalmente se apresentam homens cheios do Espírito Santo, com super poder espiritual, que na verdade não tem nada. E para concluir essa consideração aqui, o indiferencismo espiritual, que vai sobre, Paulo diz que haveria de vir nos últimos tempos. 2 Timóteo 3, 1 e 2. Sabe, porém, que nos últimos dias, profecias que devem se cumprir antes do arrebatamento. Sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos. Os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos e ímpios. Você tem visto isso nesses dias? Você tem visto homens que aparecem lá na televisão que, infelizmente, eu já conversei com irmãos que dizem, domingo eu não pude vir na reunião, mas eu estava ouvindo o pastor fulano de tal. Podia estar vendo o ratinho. Muito mais lucro você ver o ratinho do que ouvir o tal homem que ela citou. Misericórdia. O bom desses homens da televisão é que eles dão muito dinheiro para os pobres, né? Dá não? Eles dão muito dinheiro para os pobres. Nossa, eita. Coitado dos pobres, né? Irmão, nós estamos vendo isso. Por isso nós afirmamos, estamos muito próximos do arrebatamento da igreja. Os tempos são penosos, são tempos difíceis. Onde os cristãos estão dispostos a investir em muitas coisas e muito pouco no reino. Investir o seu tempo no aprendizado da palavra, enquanto gasta tempo com tantas outras coisas. Os tempos são realmente difíceis e trabalhosos.
Outro marco que é predito nas Escrituras que haveria de acontecer antes do arrebatamento é a questão de Israel. Não vou entrar na questão de Israel histórica, vou só fazer a menção aqui da Israel bíblica, que é a questão do Estado de Israel, que era necessário, segundo os contextos bíblicos, que Israel ele se tornasse uma nação, ou voltasse a ser nação, como quiserem. O que aconteceu em 1948. Lucas capítulo 21 e 31. É a base do que eu estou dizendo. Lucas capítulo 21 e 31. Propôs-lhe então uma parábola. Olhai para a figueira. Quem é a figueira? Israel. Pode que siga, eu dou o microfone. Microfone muito bom, viu, irmão? Chope. Se quiserem comprar. Ô, rapaz. Vamos localizar lá, slide 14 agora seria. Formação do Estado de Israel. Versículo Lucas 21 e 31. Propôs a parábola: olhai para as figueiras e para todas as árvores. A figueira é Israel. E as árvores? As demais nações. Certo? Quando começam a brotar, sabei por vós mesmos, ao vê-lo que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabeis que o reino de Deus está próximo. O contexto aqui, irmão, de primeira mão é a terceira vinda. Não se assustem. O contexto aqui de primeira mão se trata do milênio. Mas permite também a nossa consideração dentro do arrebatamento, que o arrebatamento ele vai acontecer, aí se confirmou o que eu estou dizendo, que de primeira mão seria interpretação para o milênio, mas se confirmou porque Israel, ele já brotou, ele já voltou a ser nação. Em 1948, eram somente 58 nações, ao passo que hoje são 195 nações. Então Israel ele floresceu, mas as árvores também floresceram, as nações aumentaram, e era necessário que Israel se tornasse nação, porque lá no milênio, não, lá na grande tribulação, nós vamos ver que Israel, no milênio mesmo, ele vai voltar a ser o centro de todas as atenções mundiais. Outra coisa que é bíblico que deveria acontecer antes do arrebatamento da igreja é o movimento ecumênico. O movimento ecumênico. Vocês já ouviram falar bastante disso, e nos últimos dias as coisas estão começando a acontecer. Não tem muito tempo, em Carangola, um moço meu conhecido, ele disse assim: graças a Deus que as religiões agora estão se entendendo. A igreja metodista concordou de realizar um culto lá. Lá onde? Lá na minha igreja católica. Em Carangola. As religiões estão se entendendo.
Irmãos, o ecumenismo, ele está revelado na carta no livro de Apocalipse, no capítulo 17, verso 18. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. O movimento ecumênico, ele nada mais é daquilo que nós conhecemos como a Grande Babilônia. Só que a Grande Babilônia poderia ser também um objeto de estudo para outra ocasião, porque nós temos pelo menos 3 Babilônias. Nós conhecemos muito a época de Nabucodonosor para frente, mas na época de seu pai surgiu uma Babilônia também. Então, irmãos, essa grande mistura da massa chamada de evangélica, que hoje nós temos alguns movimentos no Brasil. Como é que é o nome do grande movimento que faz? Marcha para Jesus, não sei o quê. Quem lembra aí? Ninguém lembra, não? Marcha para Jesus, já foi lá, irmão? Ninguém foi, não? Acho que é Marcha para Jesus, sei lá, Brasil para Cristo, sei lá o que é. Todos são salvos, né? Aquela multidão e a multidão. Todos são obedientes à palavra de Deus, não é? Não é nada. Não é nada. Então, irmãos, esse movimento, na verdade, as coisas estão caminhando. E uma outra coisa que precisa ser observada, que é bíblico, é a diminuição do nível de moralidade nos últimos tempos. Está descrito em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, 7 e 8. Vou lendo, agora está ali, se der para vocês lerem, se quiserem anotar, fica à vontade. Pois o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora o detém, até que seja posto fora. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus mostrará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Isso não carece de explicação. O mistério da iniquidade. Isso aqui, irmão, tem relação com o nível de moralidade que nós estamos vivendo. Se você está perguntando, cadê o arrebatamento, irmão? Calma, vai chegar. Vocês me deram tempo. Esse espírito de imoralidade que aumenta está visto. Não sei se você precisa de televisão, dependendo do lugar que você mora, você está vendo de frente da sua porta. Só que isso tem afetado de alguma forma a igreja. Não estou dizendo que os irmãos estão propriamente imoral. Os irmãos estão concordando com tudo que se vê, porque infelizmente tem irmãos que têm dentro do seu lar essas questões e não têm autoridade para resolvê-las. Filho que não respeita pai. Tem situações que você sabe que está acontecendo dentro do lar de irmãos, que é uma decaída imoral tão grande. Não estou querendo citar aqui muita coisa não, irmão. Vocês vão conseguir absorver o que eu estou falando. E os irmãos em Cristo estão tranquilos com tudo que está acontecendo dentro da sua casa. Muito bem. Então nós vamos fazer o seguinte. O aumento de um espírito anticristão. Agora é outro assunto que eu ouvi lá no refeitório. Texto de 1 João 2, 18 e 19. Filhinhos, esta é a última hora. E conforme ouvistes que o anticristo
já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que é a última hora. Saíram dentre nós, mas não era dos nossos. Porque se fosse dos nossos, teria permanecido conosco. Mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. O irmão estava explicando lá e eu pegando o gancho da matéria. O irmão falou, né, que ele defende que é só depois que o anticristo sentar no trono que haverá o arrebatamento da igreja. E o irmão disse, e eu pensei, esse é dos meus. O anticristo propriamente dito, ele não tomou o trono, mas existe, entre aspas, cristãos com espírito de anticristo. Pessoas que declaram ser cristão, que saíram dos nossos, diz a Bíblia. Já tem levantado muito antes anticristo, já se tem levantado. Saíram do meio de nós. São pessoas que têm um espírito anticristão. Resumindo, ele é um grande conhecedor, sem temor ao Senhor. Na multiplicação, irmão, das seitas, nós vemos muito isso. Pessoas que professam a fé, mas negam as doutrinas fundamentais. E então assim eu fecho uma longa introdução, e eu vou ver com vocês a partir de agora, eu tenho 4 minutos só agora, vamos iniciar aqui vendo alguns propósitos do arrebatamento. Até no último estudo nós vamos chegar no arrebatamento. Dez propósitos, deve ter mais, mas eu enumerei 10 propósitos do arrebatamento. Jesus virá. 10 propósitos. Primeiro, para levar os salvos para si. Qual é a base bíblica? João 14:3. Já citado, né? E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e tomarei, e vos tomarei para mim mesmo. Levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Irmãos, o arrebatamento, vocês vão ver comigo esses 10 propósitos que eu elaborei, é algo esplêndido, extraordinário. Não é simplesmente porque o Senhor disse que lá num tempo o Senhor Jesus ia buscar a igreja. Não, o Senhor Deus não faz nada sem propósito, não. E os propósitos de Deus são encantadores. Jesus fez a promessa que ia voltar e nesse dia ele vem cumprir a promessa. E essa promessa é cheia de conteúdo. Você já parou para pensar, tirar um tempo para pensar, gente, um dia eu vou morar com o meu Senhor. Um dia eu vou morar com o meu Senhor, aquele que me salvou, aquele que prometeu tudo quanto eu tenho informação que é precioso. Então ele vem, primeiro propósito, para levar os salvos para si. Segundo, está na tela, ele vem para consumar a nossa salvação. Ele diz, Paulo escreveu que agora está mais perto. Está mais perto, Romanos 13:11. E isto fazei, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nos tornamos cristãos crentes. Ele vem para consumar a nossa salvação, vai terminar, vai nos tirar deste mundo. O irmão falou aqui um pouquinho, receberemos um novo corpo. Achei que ele arriscou meio mundo.
começou a descrever aqui como vai ser o nosso corpo. Eu estou imaginando, vou caçar uma foto minha com 30 anos para me comparar lá depois. Com 30 anos eu estava jeitoso, mas muito magrinho, feio. Eu prefiro ser eu de agora. Se vocês quiserem comprar uma fotinha minha de 30 anos, eu devo ter ali, mas o trem é feio mesmo. Olha lá no quadro de formatura, transformação. Ele vem para consumar a nossa salvação. E eu vou parar no número 3, que falta meio minuto. Terceiro, ele vem para glorificar os seus. Paulo disse, irmãos, que os que padeceram com Cristo serão glorificados. Quem sabe, como o irmão disse, estudar escatologia pode te animar. Porque se você sofre com Cristo, você será glorificado. É promessa, Romanos 8:17, últimas palavras de agora. E se os filhos também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Nós não vamos ser esse Orival de hoje, não, irmãos. Nós seremos pessoas, já somos importantes, nós não somos daqui, mas seremos pessoas ainda elevada a nossa posição por não mais ocupar esse corpo e nem mais ocupar esse território. Então, vou marcar aqui com a minha canetinha, nós vamos prosseguir nesse asterisco aqui, certo? Que Deus nos abençoe. E nós vamos falar dos 10 propósitos do arrebatamento e depois nós vamos começar então a responder algumas perguntas. Quando será o arrebatamento? Como será? Que tempo durará? E etc, etc, etc. Que Deus nos abençoe.